Graças e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Convido você a ler comigo Êxodo, capítulo 17. Nós estamos no mês de oração, dos pais pelos filhos de oração. Começaram a orar ontem, tudo certo? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? O povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado a Moisés. Conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois disso, o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos pelo Teu Espírito, clamamos, Senhor, para que o Senhor ministre algo do Teu coração aos nossos corações. Vem de encontro, Senhor, aos nossos corações, pela Tua palavra, através, ó Deus, do texto que vamos meditar. Amém. Dá-nos graça, Espírito Santo. Dá graça no ouvir. Ajuda, meu Deus, no falar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei como que é na geração de hoje, porque eu tenho a impressão que a geração de hoje, quando vai para a escola, e eles não conseguem copiar o que está na lousa, eles tiram foto com o celular. Mas se você é da minha época, os professores escreviam, muito antigamente, com giz na lousa. E eles... Karen, ainda escreve com giz na lousa?
e os alunos têm que copiar, né? Então eles escreviam com giz na lousa e passavam ali as lições, e eu sempre que podia não copiar, eu não copiava. E às vezes era frequente os professores serem perguntados: professor, é para copiar? Porque às vezes por algum ato de clemência eles dispensavam a gente, falavam assim: não, isso aqui não precisa copiar. Mas 99% das vezes era para copiar. Mas com esperança nesse 1%, sempre tinha algum aluno que perguntava: professor, é para copiar? Principalmente os mais preguiçosos, né? Não gostava e tal, a gente sempre perguntava. Quando eles falavam que era, aí depois a gente ia pensar se copiava ou não, né? Mas eles comumente falavam. Caiu no desuso essa técnica. Caiu? Porque uma vez com não, você tira foto. Ah, tá. O pessoal tira foto com o celular. Não, criança fala, é para copiar isso. Não, você tira foto. Ah, tá. Mas de forma que quando o professor estava no meio de uma explicação, ou quando um professor está falando com a gente, ele fala assim: olha, anota isso aqui. O que a gente entende? Opa, aqui tem alguma coisa, isso aí vai cair na prova, isso aí tem algo de sério nisso aqui. De forma que quando o professor fala assim: ó, anota isso aqui, copia isso aqui, escreve isso aí, é porque ele quer chamar a nossa atenção. E nesse texto aqui, nós temos uma cena muito interessante, porque acontecem 2 episódios aqui com o povo de Israel, e no final deles, Deus vira para Moisés e fala assim: anota isso aí. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: isso aqui é para copiar. Anota isso aí que eu estou falando para vocês. E aqui, a título de contexto, nós estamos com o povo que saiu do Egito há pouco tempo, foi escravizado por 400 anos, através da vida de Deus levanta Moisés e o usa para tirar o seu povo do Egito, e o povo sai do Egito e entra no deserto. Aqui, poucos capítulos atrás, capítulo 14, eles atravessaram o Mar Vermelho. E nós chegamos aqui no capítulo 17. Então, perceba que nós temos um povo que saiu do Egito, está no deserto, e eles têm um destino, tem um lugar para onde eles vão, que é a terra de Canaã, ou a terra prometida, como é dito aqui na linguagem bíblica, é muito dito isso, né? A terra prometida. Então, eles tinham um objetivo, um lugar para onde eles queriam ir. Pois bem, é muito usado como analogia esse momento, esse tempo na vida e na história de Israel, de um povo que sai do Egito, passa pelo deserto e chega na terra prometida com a minha e a sua caminhada cristã. De forma que o Egito representa o mundo, nós, uma época, estávamos escravizados pelo pecado e a gente era oprimido e escravizado pelo pecado. A gente sai, é liberto do pecado. Então, no momento em que a gente rende a nossa vida para Jesus, a gente é liberto do pecado, a gente é salvo, e nós não chegamos no céu de imediato, né? Se fosse assim uma coisa, aceitei Jesus, aí some, vai para o céu. Não é assim que acontece. Nós temos um tempo no qual nós caminhamos a nossa caminhada cristã e nós vivemos a nossa vida cristã. E a palavra que Deus fala com Moisés é para que ele anotasse aqueles acontecimentos como um memorial. É algo para a gente chamar a atenção da nossa memória. É como se Deus estivesse falando: olha como as coisas aconteceram aqui. Olha qual foi a postura do povo. Então, quando a gente estuda, né, é muito gostoso estudar essa parte de Êxodo ali, é bem emocionante, né? Quando a gente chega em Levítico, já é mais lei, assim, é mais difícil de ler, né? A leitura fica mais lenta. Mas Êxodo é empolgante, e a gente vê a forma como Deus agiu na vida do povo de Israel. E a nossa pergunta para essa manhã é: quais lições esse texto, essa passagem trazem para a gente a partir da experiência do povo de Israel? E a primeira lição que nos chama a atenção aqui é que, se você reparar bem,
eles chegaram num local onde não havia água. Uma grande multidão, uma imensa multidão, eles vão para o deserto, estão no deserto e chegam num local onde não tinha água. Deserto no sentido de, às vezes deserto vem para a gente a imagem do Saara, só areia, né? Deserto era local onde não havia cidade, onde não havia população. Então você não tinha poços cavados, você não tinha tanques de água, era um local vazio. Às vezes tinha, diferente do deserto do Saara, que é só areia, né? Às vezes tinha alguma vegetação, mas era um local despovoado. E o povo, ele vai e chega nesse lugar. Mas o texto diz que foi conforme a ordem do Senhor. Então o povo, ele caminha e chega num lugar que não tinha água, mas foi conforme a ordem do Senhor. Aqui, traz a primeira lição. Existe um tipo de religião, um tipo de pregação, que tenta passar uma ideia de como se Deus fosse um agente de viagem encarregado de te proporcionar a melhor experiência possível, para que tudo dê certo na sua vida, para que não tenha nenhum infortúnio, para que a sua experiência seja a melhor experiência possível. Mas aqui o que a gente vê é Deus propositalmente levando o povo a um lugar onde não tinha água. O povo estava sendo testado. E às vezes, na minha e na sua vida, vão ter situações, vão ter acontecimentos, vão ter momentos, e que não são bons. E isso não significa que Deus perdeu o controle. Às vezes a gente vai passar por situações, problemas na família, problemas no trabalho, dificuldades, apertos financeiros, mas Deus está com a gente. Isso é muito importante, porque se a gente cria uma expectativa de se Deus está comigo vai dar tudo certo, não, o que Deus prometeu não é que vai dar tudo certo, é que Ele vai estar com você, em todo o tempo, seja em qualquer situação. Às vezes você jovem, quando entrar na faculdade, você olha e você fala assim, será que Deus está aqui no meio desse caos? Quando você vai para o mercado de trabalho, às vezes um ambiente de trabalho, você olha e você fala assim, nossa, que ambiente competitivo, que ambiente difícil. Deus está aqui nesse lugar? Deus está com você. O povo, ele chegou num lugar que não tinha água, mas Deus estava presente ali. Às vezes, vão ter coisas na nossa vida que não vão estar bem resolvidas, não vão estar prontas, não vão estar do jeito que a gente gostaria que tivesse. E aí a gente se lembra das palavras de Jesus. Duas. Primeiro, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não diz assim, olha, eu vou livrar você de todas as aflições. Fala assim, vai ter coisa que não vai encaixar. A conta assim não bate de forma redondinha. Às vezes vai ter momento em que você vai passar por situações difíceis. Mas isso, às vezes, é parte do tratamento de Deus. Deus, como um pai que se compadece do filho, assim ele se compadece daqueles que o amam. E um pai amoroso, ele se preocupa com o desenvolvimento e o crescimento do seu filho. Vai chegar um momento em que ele vai soltar um pouquinho a mão para o filho dar uns passos sozinhos. E isso para o filho pode parecer desafiador, o equilíbrio não está pronto, mas o pai sabe o que está fazendo. E ele está amadurecendo o seu filho. Olha, filho, pode confiar, vai dar certo, você vai conseguir andar. Tem um momento ali que o pai vai lá e tira uma rodinha da bicicleta. Olha, comecei empurrando, mas agora é hora de tirar a rodinha da bicicleta. Chega um momento em que o pai deixa o filho na escola, vai para a escola, né? Eu lembro, o meu primeiro dia de aula que me deixou foi a Karen. Chorei, nossa, parecia que... Mas é parte do processo. Mesmo algumas experiências que são aparentemente ruins, nós somos
nós estamos sendo conduzidos por Deus em direção ao amadurecimento. É isso que fala Romanos capítulo 8, versículo 31. Fala assim, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em todas as situações da sua vida, Deus está agindo para o seu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o seu propósito? De torná-los semelhantes ao seu Filho Jesus. Meu irmão, não importa qual luta você esteja passando, isso não é sinal de que a bênção de Deus não está sobre a sua vida, de que Deus não está ao seu lado. Jesus, o testemunho dado a respeito dele em Hebreus, fala assim, aquele que em tudo foi tentado. Qualquer situação, escassez, dor, tristeza, angústia, Jesus experimentou. E Deus estava com ele. Glória a Deus. A segunda lição que esse texto nos traz é da importância de diferenciarmos pedido de reclamação, súplica de murmuração. Deus é um Pai amoroso. Aqui, se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que Deus estava terminantemente comprometido em tirar o povo do Egito e levar o povo a Israel. Deus estava comprometido com isso. E se eles chegaram num lugar que não tinha água, Deus estava comprometido em não deixar esse povo morrer de sede. E havia espaço e liberdade para esse povo falar com Moisés. Dizer, Moisés, aqui não tem água. Mas ao invés de falar, de pedir, de apresentar, como Filipenses 4 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, sejam antes os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Mas ao invés de fazer isso, e que eles podiam fazer, esse povo escolheu reclamar e duvidar de quem Deus era. Lição para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Na hora que vier a dificuldade, na hora que vier os tempos de apuro, a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente reclama, murmura e chuta o balde, ou nós dobramos nosso joelho e falamos com aquele que é o nosso Pai. Quantas situações na nossa vida, às vezes a gente murmura antes de falar com Deus, de pedir a Deus, de colocar diante de Deus, aquela pessoa que está enchendo a sua paciência, aquele colega de trabalho que você já orou por ele, você já colocou a vida dele diante de Deus. Meu irmão, talvez Deus permitiu você estar trabalhando do lado dele, porque ele quer te ensinar algo, ele quer trazer algo novo para o seu coração. É como Deus conduzindo o povo através do deserto, Deus está conduzindo eu e você, na minha, na sua vida, pelas situações nas quais a gente passa na vida, de forma a amadurecer a gente. E a gente pode olhar e falar assim, opa, aqui tem algo que Deus quer me ensinar, ou a gente dizer, será que Deus está mesmo comigo? Que foi o que o povo disse. Esse lugar se tornou um memorial, né? Depois lá no Salmo 95, muitos anos depois, o texto diz assim, olha, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não faça como o povo no deserto, em Massá e Meribá, quando endureceram o seu coração para o Senhor. Endurecer o coração diante do Senhor. É quando nós olhamos para aquilo que Deus está agindo, Deus está presente na nossa vida, mas nosso coração está duro, está ressentido. Massá e Meribá quer dizer rebeldia, né? Rebelião, porque puseram Deus à prova. Acho que um bom exemplo de rebeldia é adolescente. Adolescente, ele é rebelde. Não importa o que o pai diga, eu quero fazer o contrário. Não importa qual que é a ordem, eu quero descumprir. Quase que um jeito de fazer o adolescente fazer o que você quer é você falar o contrário.
Lembro uma vez uma prima minha comentando que o filho dela começou a trabalhar e ela deu orientação para ele, falou assim, você começou a trabalhar primeiro emprego, né, 15, 16 anos. Aí ela falou assim, por que você não abre uma previdência privada, né, tal? Você já começar a guardar, você começando cedo assim, vai fazer muita diferença para você. Ele nem aí porque ela falou, olhou para ela e falou, não quero fazer isso não, e desprezou totalmente. Aí ele chegou, ela foi junto com ele no banco para abrir a conta. E aí a gerente do banco falou exatamente a mesma coisa para ele. Ele olhou e falou assim, sim, eu quero fazer, é isso aí mesmo. E eu lembro dela contando indignada, falando assim, nossa, o que eu falo não vale nada. Mas isso é algo de rebeldia. E o povo aqui, ele estava sendo rebelde contra o Senhor. Desprezando e rejeitando aquilo que o Senhor tinha para eles. E aqui, Moisés apresenta isso para Deus, e o Senhor dá para ele uma saída e uma solução. Deus já tinha solução pronta, Deus já tinha resposta pronta, Deus não ia deixar o seu povo perecer. Mas aqui o povo foi testado, e ao que o texto nos mostra, nesse episódio, eles foram reprovados, porque ficaram como exemplo de má conduta, de ação errada perante o Senhor. Então eu digo para você, na situação que você estiver vivendo hoje, apresente isso a Deus em oração, com humildade, com temor. Tem uma teologia aí que que você declara, determina. A gente não determina nada para Deus. A gente pede, a gente coloca o nosso coração diante dele. Um filho não determina para o pai, embora o pai seja pronto a abençoar. O nosso Deus está com as mãos estendidas para abençoar. É a gente olhar e falar assim, Senhor, nesse tempo da minha vida, nesse momento que eu estou vivendo, o que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera? Olha, o que está difícil, Senhor, é isso, isso e isso. O que o Senhor tem para mim neste tempo? E aí, ainda neste mesmo lugar, acontece que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Gênesis 36 aponta Amaleque, que era ascendente dos amalequitas, como um dos descendentes de Esaú. E esse povo foi um povo que teve inimizade constante com o povo de Israel. O texto de Deuteronômio 25, 17, ele fala que o Senhor está falando com o povo, dando as leis, e ele fala assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, lembrem-se do que os amalequitas fizeram a vocês, porque eles atacaram aos fracos. Vamos abrir Deuteronômio 25, 17. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Próximo. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. O que estava acontecendo? O povo estava se deslocando e os amalequitas, eles iam pegando aqueles que iam ficando para trás. Os que estavam com o passo mais devagar, os fracos, exaustos, cansados, os amalequitas atacavam. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas em termos de força ou de fraqueza, se você está assim, olha, eu estou no melhor momento da minha caminhada cristã, ou você fala assim, olha, eu já tive tempos de mais firmeza. Mas Amaleque é um símbolo do inimigo, e ele atacava aqueles que estavam fracos e cansados. Para mim e para você, isso serve de exemplo na nossa caminhada cristã, para a gente não se contentar com um estado de fraqueza.
Porque nesse lugar o inimigo vai atacar de forma especial. Ele atacava aos fracos e cansados. Mas aqui o Senhor dá sabedoria a Moisés, percebendo isso, não deixa eles para trás, não deixa aqueles que estavam fracos e cansados sendo atacados, mas ele chama Josué e manda que Josué fosse lutar com eles. Perceba, aqui nós temos dois grupos de pessoas pelejando. Nós estamos nesse mês, no mês de intercessão de pais de oração por filhos de oração. Josué, aqui é a primeira vez que ele aparece, ele é introduzido no texto, ele é enviado por Moisés para lutar contra os amalequitas. E quando ele está lutando, enquanto ele está lutando, Moisés sobe no alto do monte e levanta suas mãos em intercessão pelo exército que estava lutando lá embaixo. Isso é semelhante ao que os pais de oração estão fazendo neste momento na vida da nossa igreja, pelos jovens da nossa igreja. É uma postura, a expressão de Moisés fala assim: eu subirei ao monte e tomarei posição, erguendo as mãos sobre a vida de vocês. E aí o texto diz que, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o exército de Israel vencia, prevalecia. E passado o tempo, as mãos dele se cansaram e ele começou a baixar as mãos e percebeu que o exército dos amalequitas estava vencendo. Não existe meio termo na oração. Ou a sua mão está levantada, ou a sua mão está abaixada. Não existe um momento, um estado da vida que a gente pode olhar e falar assim: não, eu acho que agora dá para sossegar. Eu acho que agora dá para a gente... principalmente em momentos de batalha, em momentos de situações intensas, não tem um momento que você fala assim, de neutralidade. Olha, já orei, o pessoal está ganhando, agora já posso parar de orar. Em situações que acontecem na nossa vida, não existe esse momento que a gente fala assim: olha, alcancei, é como se a gente alcançasse um lugar no qual há estabilidade. Enquanto Josué não venceu totalmente, as mãos de Moisés precisavam estar levantadas. Quando ele abaixava as mãos, o exército amalequita começava a prevalecer. Serve para mim e para você, para a nossa vida de oração. Não existe estado intermediário em vida espiritual. Se você está na batalha contra o inimigo, nós temos que estar atacando. E nós atacamos com armas espirituais e com armas físicas. Perceba que Moisés não chama Josué e todos os guerreiros para subirem ao monte para orar. Ele manda eles guerrearem. Você, jovem da igreja, tem coisa que é para você pegar na mão na massa e fazer. Aproveite esse mês de agosto, que tem pessoas intercedendo por você. E fale assim: opa, esse é o mês de eu ir para cima. Esse é o mês de eu atacar. O que é? Estou querendo mudar de emprego, estou querendo matricular na faculdade, estou querendo coisas novas para a minha vida, estou querendo vitória em alguma área de tentação, alguma área que o pecado está me tentando. Aproveite, tem pessoas com mãos erguidas, intercedendo pela sua vida. Tome posse da vitória. Aproveite, receba. Olha lá para o monte e veja que tem um Moisés lá com as mãos erguidas. Tem pais de oração intercedendo por vocês. Este é um momento de você conquistar vitórias, conquistar novos lugares. O texto diz que o Josué derrotou o exército amalequita no fio da espada. Eles tiveram vitória. Aquele exército foi derrotado. O remanescente desse povo veio lutar novamente, anos depois, contra Israel. Mas nesse momento, houve vitória sobre a vida deles. Mas há também uma responsabilidade para os pais, aqueles que são pais de oração. Vocês estão na posição de interceder pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças da nossa igreja.
Vocês precisam cobrir de oração os jovens da nossa igreja. Não leve esse mês de agosto de qualquer forma. Ore de verdade, ore com compromisso. Coloca lá a fotinha do seu filho na geladeira, põe na tela do seu celular. Separe tempo para orar e para interceder pelo seu filho de oração. Amém. Existem batalhas na nossa vida que se concretizam de forma física, mas elas são vencidas no mundo espiritual. Esse aqui, palavras de Deus para Moisés, anota isso aí que aconteceu. Teve uma vitória militar, teve uma vitória do exército, de Josué, lutando, desembanhando a espada, mas ele prevalecia enquanto Moisés estava com a mão levantada. Tem situação na minha e na sua vida que só pode ser resolvida mediante intercessão e oração. Não é um psicólogo melhor para o seu filho, não é um advogado melhor, não é... A gente tem que fazer tudo isso. É o médico, é o remédio, é o psicólogo, é o advogado, é estudar mais, é buscar novas oportunidades. Mas tem coisa que só é vencida mediante intercessão. E aí o texto continua e diz, ele termina dizendo assim: naquele lugar Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Talvez você conheça a expressão Jeová Nissi, significa o Senhor é a nossa bandeira, né? Vê algumas cabecinhas ali fazendo assim que conhecem, né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E aí ele continua dizendo assim: e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Tempo de Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo, houve uma batalha contra alguns que estavam perseguindo o povo do Senhor que estava saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Mas o que esse texto nos diz é que há um espírito de Amalequita, um espírito de Amalequita, que se levanta contra o povo de Deus, de geração em geração. E no meu e no seu tempo, existem forças espirituais malignas que lutam contra mim e contra você, contra a igreja do Senhor, contra a sua caminhada em direção ao céu. Meu irmão, a notícia você já sabe, não é novidade, mas você tem um inimigo. Satanás é inimigo das nossas almas. Sabe, quando você saiu da sua casa hoje e veio para a igreja, todo domingo que você vem aqui na igreja, o Satanás odeia isso. Ele odeia quando você abre a sua Bíblia em casa e começa a ler. Ele sente aversão. Esse povo estava perseguindo os israelitas não iam conquistar a terra deles, eles estavam de passagem, a região que eles viviam não ia ser afetada por o povo que estava indo para uma outra terra. Eles estavam indo para a terra de Canaã, lá em cima. E aqui eles estavam lá embaixo. Se sua Bíblia tiver mapa, dá para você ver aí onde que é essa região. É lá embaixo. Esse povo estava perseguindo os israelitas. Não é porque tinha algo que ia acontecer contra eles. E nem porque os israelitas estavam guerreando contra eles. Mas é porque eles queriam impedir que esse povo chegasse na terra prometida. Existe uma guerra espiritual. A nossa prática cristã, em regra, eu gosto de falar nisso porque para mim é prazer ler a palavra de Deus, é refrigério para a nossa alma, é prazer participar da igreja, é prazer ter comunhão com os irmãos. Isso é algo prazeroso e benéfico. Mas há uma outra moeda, uma outra face da moeda, que existe o fato de que Satanás está
interessado em que você não seja assíduo na sua vida devocional, na sua participação na igreja, que você trate a igreja de qualquer jeito, que você trate os seus irmãos de qualquer jeito, que você seja negligente com a sua vida espiritual. De geração em geração, o Senhor guerreará contra. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Para mim e para você, no nosso tempo, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é necessário a gente ter consciência de que tem um inimigo das nossas almas, que quer ver você cada vez mais distraído, cada vez mais consumido por entretenimento, cada vez mais dominado, as suas horas esgotadas no trabalho, cada vez mais cansado, mais fadigado, para que você não tenha tempo para a casa de Deus, para que você não tenha tempo para as coisas de Deus, para que você não passe tempo de qualidade e tempo espiritual com a sua família, tempo de devocional, tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de edificação por parte da palavra de Deus. Os amalequitas, como povo, vieram a ser destruídos só muitos anos depois de Davi. E há quem diga que Amã, lá no livro de Esther, que foi muitos anos depois, era ainda um descendente dos amalequitas e tentou destruir o povo judeu na Pérsia. Mas para o nosso tempo, existem forças espirituais da maldade. Em cada tempo, durante o Império Romano, nos primeiros anos do cristianismo, o Império Romano, existiam forças que lutavam contra os cristãos, através de perseguição, prisões, mortes. Depois, na Idade Média, né, a burocracia contra a fé legítima era perseguida pela burocracia, pela briga por poder. Depois da Idade Média, iluminismo, uma pseudociência perseguindo a fé, dizendo que tudo que a gente acredita é bobagem, que isso aqui não vale nada, que isso aqui não tem nada a ver, e vem até os nossos dias. Não é à toa que toda manchete que aparece nos noticiários, via de regra, é falando mal, é denegrindo, é destacando coisas ruins a respeito dos cristãos. Mas para mim e para você, no nosso tempo, existe um espírito que é contra a igreja do Senhor, que é contra a sua vida e que não quer que você chegue na terra prometida. Cabe a mim e a você levantarmos as nossas mãos em clamor ao Senhor. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito. Perceba que Moisés, quando ele vai tocar na rocha, Deus orienta ele e fala assim: leva a vara com a qual você tocou no Nilo e toca na rocha. E depois, quando ele vai subir no monte, ele sobe para interceder, e ele sobe com o seu cajado, com a sua vara. O que isso está mostrando? Deus está querendo, de forma didática, mostrar para o povo: olha, a mesma vara que tocou no Nilo, e o Nilo abriu, a mesma vara que tocou na terra e se transformou em piolhos, a mesma vara que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está aqui com você hoje. É o mesmo Deus que toca na rocha, que faz sair água viva, a água da rocha. Jesus mais para frente é simbolizado como essa rocha é Jesus, né, da qual jorra água viva para mim e para você. O mesmo Deus que agiu no Egito, o mesmo Deus que entrou com provisão aqui na vida do povo no deserto, esse Deus tem resposta para a sua vida hoje, tem resposta para seus desafios hoje. É o mesmo Deus que está aqui e que jorra a água para saciar a nossa sede e que nos dá vitória nas batalhas. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Isso é o que une o Moisés, que estava lá em cima do monte, com os soldados que estavam lá embaixo pelejando. Uma geração dos anciãos de Israel, né, Arão e Moisés, e uma geração de jovens que estavam unidos debaixo de uma mesma bandeira, debaixo de um mesmo ideal. Se tem uma coisa que eu gosto na Copa do Mundo, é essa coisa das bandeiras. Bandeira é chique,
Bandeira é cheia de significado, né? Representa o país. Quando o jogador se uniformiza, né? Põe ali a sua camisa com cores que remetem à bandeira do seu país, fala assim: olha, eu estou defendendo o meu país. O Senhor é a nossa bandeira. Jovem, irmão, irmã, o Senhor é a nossa bandeira. Existe algo pelo qual a gente luta, existe algo pelo qual nós pelejamos, pelo qual nós intercedemos. Existe um poder que é maior do que o poder dos nossos inimigos e que nos dá vitória na batalha. Amém? Amém. Quero reforçar, pais, estejam em intercessão para que Deus dê vitória aos jovens da nossa igreja. Ah, mas eu estou orando por uma criança. Como as crianças são e serão atacadas pelo inimigo? Como o inimigo, perceba, os amalequitas atacavam os mais fracos. Talvez você, que tem muito tempo de igreja, já está firme, está com a fé bem fortalecida, mas talvez seu filho não tenha essa mesma fé. Talvez criança, 7, 8, 10 anos, não teve as mesmas experiências que você teve. E, em termos de fé, ele é mais fraco. Necessita da intercessão da igreja para que Deus poupe, Deus livre e Deus os guarde. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Quero chamar o pastor Paulo para ministrar a ceia. Senhor, nós pedimos que esse mês seja um mês de ação do Senhor na vida da nossa igreja. Amém, Jesus. Ó Deus, enquanto oramos, que o Senhor vá na frente, Senhor. Vá dando vitória contra o inimigo, contra as artimanhas de Satanás, contra, Deus, toda cilada, contra os jovens, contra os filhos desta igreja, Pai. Dá vitória, estende a tua mão, vem com o teu poder, Pai. Nós clamamos e oramos confiados, ó Deus, no teu poder que opera aqui, agora, opera nas nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.